As origens das relações diplomáticas remontam às cidades-estado da Grécia Antiga, as quais já enviam delegações às outras cidades-estado como forma de diplomacia. A Conferência de Esparta, de 432 a.C., a qual tinha objetivos de decidir se Esparta e Atenas entrariam em guerra ou não, destacou-se pelo fato de Esparta ter concedido certa proteção e direitos especiais aos delegados de Atenas que foram até as autoridades. Segundo o preâmbulo da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, tais privilégios e imunidades têm o propósito da manutenção da paz e da segurança internacional e ao desenvolvimento das relações de amizade entre as nações. Tais prerrogativas não possuem a finalidade de beneficiar indivíduos, mas sim a de garantir o eficaz desempenho das funções das missões, em seu caráter de representantes dos Estados, de forma a garantir a soberania dos Estados representados em países estrangeiros, possibilitando o desenvolvimento de relações amistosas. O documento está disponível na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar e saber mais a respeito. Os privilégios e imunidades especiais concedidos aos representantes diplomáticos e consulares estrangeiros refletem as regras desenvolvidas entre as nações do mundo sobre a maneira como as relações internacionais civilizadas devem ser conduzidas. O conceito subjacente é que os representantes estrangeiros podem desempenhar suas funções de forma eficaz apenas se lhes for concedido certo grau de isolamento da aplicação das práticas padrões de aplicação da lei do país anfitrião. Isso denota que os diplomatas em missão possuem certos graus de benefícios que os tornam imunes às regras de nações, cujos direitos e leis seriam aplicadas a cidadãos comuns, mas existem limites. Enquanto o direito internacional consuetudinário continua a refinar os conceitos de imunidade diplomática e consular, as regras básicas estão atualmente incorporadas em tratados internacionais. Esses tratados foram formalmente adotados por muitas nações, como por exemplo pelos Estados Unidos, e são, portanto, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos. O Brasil também está signatário aos privilégios e imunidades diplomáticas e consulares previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61 e na Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63. Os privilégios, imunidades e funcionários das organizações internacionais, por outro lado, são regidos pelos acordos bilaterais entre o Brasil e cada uma das organizações de que o país é membro e/ou que possui sede ou representação em território brasileiro, sendo que os funcionários da ONU e suas agências especializadas seguem a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 46 e Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, essas prerrogativas aplicam-se às missões diplomáticas, repartições consulares e sedes ou escritórios de representação de organismos internacionais. Aplicam-se também aos agentes diplomáticos e consulares, aos membros do pessoal técnico-administrativo das embaixadas e dos consulados e aos funcionários de organizações internacionais. As regras são complexas, de toda forma, os agentes diplomáticos e membros do pessoal técnico-administrativo das embaixadas, desde que não tenham nacionalidade da nação anfitriã, ou seja, o país em que estejam em missão, gozam de imunidade absoluta, não podendo ser presos, detidos ou processados. Já os funcionários e empregados consulares, membros do pessoal de serviço das embaixadas e funcionários internacionais recebem imunidade parcial, restrita aos atos praticados no exercício de suas funções, podendo então ser presos ou detidos por crimes comuns, desde que em decorrência de algum crime grave e com decisão judicial. As várias categorias de imunidade são explicadas por uma tabela complexa e importante para resumir os elementos de maior preocupação para aqueles agentes da lei, mas todos têm uma base legal comum.
Antes de explicar a tabela de forma criteriosa, muitos inscritos podem ter a dúvida: essa imunidade pode ser retirada? A resposta é sim. O país receptor pode solicitar às autoridades do país de origem que retirem a imunidade de seus agentes diplomáticos ou membros do pessoal técnico-administrativo em casos de crimes graves. Os agentes consulares, os membros do pessoal de serviço das missões diplomáticas e, na maioria dos casos, também os funcionários internacionais, por terem imunidades apenas quanto aos atos praticados no exercício de sua função, e são sujeitos à jurisdição das autoridades locais no caso de crimes comuns ou de quaisquer atos não relacionados às suas atividades oficiais. Com isso, automaticamente, tais agentes ficam à mercê das leis e direitos do país anfitrião. Em relação às bagagens, as autoridades diplomáticas devem seguir algumas regras importantes, destacando-se que toda bagagem diplomática é usada para um chefe de Estado ou diplomata quando comunica uma visita internacional a algum país e não pode ser revistada. A viagem deve ser autorizada pelo país de destino e depende de um trâmite chamado creditação, que é quando existe a relação de nomes das pessoas que vão usar as malas diplomáticas. E vale destacar que o país anfitrião, ou seja, aquele que irá receber o diplomata, poderá negar a viagem. Outro ponto é, se o chefe de Estado ou diplomata comunicar sua visita a outro país e essa visita for autorizada pelo anfitrião, todo o contexto muda. A imunidade ela é garantida e não pode passar pela revista de bagagens, mesmo se houver qualquer tipo de irregularidade, ilícitos, da mais leve à mais pesada, dentro dos compartimentos classificados, exceto se o indivíduo estiver na lista do Tribunal Penal Internacional, ou seja, haver um mandado contra ele. O protocolo então muda e o país tem autorização para interceptar as bagagens. Após entendermos sobre toda a história, contexto e exceções, vamos entender e estabelecer criteriosamente a tabela sobre imunidades diplomáticas e consulares. Em missões diplomáticas, como em embaixadas, o agente diplomático, funcionários técnicos e administrativos, eles não podem ser presos ou detidos, também não podem ter sua residência violada, também eles não podem depor como testemunha, tampouco ser intimado, também não podem ser processados criminalmente e também suas famílias e seus dependentes são imunes. Já o pessoal de serviço, eles podem ser sim detidos e presos, também podem ter sua residência violada conforme procedimento policial e também eles podem ser intimados a depor como testemunha e podem ser processados criminalmente e a sua família e dependente não tem nenhuma imunidade. Já em repartições consulares, como em consulados gerais, consulados vice-consulados, os agentes consulares de carreira, eles não podem ser presos ou detidos, exceto no caso de crime grave e com decisão judicial. Já os empregados consulares podem ser presos, também os agentes consulares honorários. Vale destacar que eles não podem prestar testemunho e seus familiares e dependentes não possuem nenhuma imunidade. Em organizações internacionais, como o Sistema da ONU e demais organizações internacionais, funcionários internacionais e pessoal de apoio em organizações internacionais pela ONU, eles podem ser presos e detidos. E funcionários internacionais e pessoal de apoio em organizações internacionais, a depender de acordo bilateral com organismos entre nações, eles podem ser presos ou detidos. Apesar das claras regras e direitos internacionais serem signatários pelas nações do mundo, recentemente um grave desconforto ocorreu no Golfo Pérsico diante de uma nação muito problemática nas relações diplomáticas. O Serviço de Inteligência da Guarda Revolucionária da nação persa deteve vários diplomatas estrangeiros, incluindo um britânico, acusando-os de espionagem, através da identificação e vigilância comportamental e atividades desses autores. Na ocasião, o agente britânico foi identificado como Gilles Whittaker, tendo a sorte de ser preso, mesmo que brevemente e posteriormente expulso da área, onde outros diplomatas não tiveram a mesma sorte no centro do país. Através de alguns artigos que tivemos contato, o agente britânico estava coletando informações de equipamentos militares pertencentes a uma manobra militar oficial persa.
Detalhes como a nacionalidade dos outros diplomatas, quantos foram detidos e a data não foram imediatamente correlatados. Por isso, não iremos passar nenhuma informação a respeito disso. O agente teve sorte, não por ser solto por um ato que talvez configurasse uma transgressão grave das leis locais, mas por ser britânico, já que outros presos pelo mesmo crime no país foram condenados. Outros no passado sofreram punições muito graves e outros com a própria vida. E os persas jamais querem mais problemas, ainda com um oficial britânico. O termo imunidade diplomática refere a um princípio de direito internacional que limita o grau em que funcionários de governos estrangeiros e organizações internacionais estão sujeitos à autoridade de policiais e juízes em seu país de atribuição. E isso não necessariamente significa que os funcionários estrangeiros podem se safar de qualquer coisa nos países onde estão destacados, dependente de uma complexidade de fatores em que ambas as ações são protagonistas dos cuidados diplomáticos. E você concorda com esses benefícios e imunidades a esses diplomatas? Deixe aqui no comentário. Gostou desse vídeo, das análises dos fatos? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela @areamilitaroff. Também conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.